cruzeiros e você está falando mal, não pode contar muito. A taxa de desconto o aumento da conta. O aumento está fazendo mal. Está fazendo uma média. Como que foi? Eu peguei uma média, acho que dos anos do aumento da tarifa. Você falou dessa média que não é diferencial dos parques. Bem, Eles estão por um sobrenome. Sim. É tipo a média de todos esses anos, sabe? Beleza? Porque ele é muito baixo. Da aula, já com a volta do professor Bonato, de sua excursão no Canadá, e como eu já tinha antecipado um pouco para eles, nós vamos procurar ir desenvolvendo agora a teoria que a gente já conhece, vamos a desenvolver através de exemplos. Seria outra etapa na qual já não insistimos tanto nos aspectos teóricos e conceituais e vamos mais à área das aplicações. Porque, logicamente, a gente quer vamos dizer assim, um certo fruto, colher um certo fruto do esforço que faz por entender o modelo teórico. E esse fruto não pode ser outra coisa que a capacidade de resolver situações reais. Então, a gente escolheu, até pelo prédio em que nós estamos, um tema que, evidentemente, é o tema de moda hoje em dia, que é o tema da Smart Grid. E dentro da Smart Grid, nós vamos considerar aquele indivíduo que, ao mesmo tempo de consumir energia elétrica para seu sistema de uso de energia, geladeira, televisor, etc., etc., ele também é proprietário de um pequeno autogerador, por exemplo, um dispositivo eólico ou fotovoltaico, que é capaz de produzir energia. Então vocês veem que ele é um indivíduo ambivalente. Por um lado é consumidor e por outro lado é produtor. Por esse motivo, o pessoal que trabalha na área de Smart Grid costuma chamar a ele de prosumer, productor consumer. E esse consumer, então, pode ser caracterizado, como nesse caso aí, esse prosumer, ele, por um lado, tem uma característica de demanda, ou seja, para cada tarifa da energia elétrica, o consumidor vai apresentar um valor de compra dessa energia, uma demanda dessa energia. E normalmente, nada mais natural de que a demanda de energia caia com a tarifa. Por isso nós temos uma curva que é descendente, que é a curva azul. Essa curva está representando a curva de demanda do prosumo. Nós vimos, e poderia ser, nós não chegamos a demonstrar, mas poderia ser demonstrado, assim, de uma maneira bastante rigorosa, que esta curva de demanda, ela coincide com a curva de utilidade marginal do prosumo. Ou seja, este indivíduo, como prosumer, apresenta uma curva e essa curva é a utilidade marginal do cara, em função, logicamente, da energia que consome. Vocês lembram que a utilidade marginal era a derivada da utilidade com respeito à energia. Só que os economistas preferem
llama las derivadas de valores marginales, pelo significado económico que las tienen. Eles usan ese termo marginal para describir todo lo que es una derivada con relación a determinadas variables. Entonces, por otro lado, ese prosumer, él tiene también como productor una curva de custo, o sea, una curva de oferta. Como productor, ¿cuál va a ser el comportamiento de ese consumidor? Como productor, él va a producir energía y o sentido común, o buen senso, nos dice que cuanto mayor es la tarifa con que él puede vender, más va a ser incentivado a producir. Entonces, el comportamiento del prosumer es opuesto. Como consumidor, su consumo cae con la tarifa. Como productor, su producción aumenta con la tarifa. El fato de que estas curvas, que pueden ser levantadas con datos prácticos, por una simple observación del comportamiento del consumidor, y por tanto son curvas que pueden ser consideradas como empíricas, el fato de que ellas sean asimilables a valores marginales, no caso entonces da curva de demanda e a utilidade marginal, e no caso da curva de oferta é o custo marginal. CMD. Então, nessas condições, eu posso dizer que o comportamento do prosumer se manifesta de duas formas: na sua personalidade de consumidor, através da curva de utilidade marginal, que é descendente, e no seu caráter, na sua máscara de produtor, ele vai se comportar através da curva de oferta como uma curva crescente. Vocês veem que, apesar de que estas figuras e estas considerações são bastante elementares, porque, a fim de contas, o único que estou falando aqui é de derivadas e de oferta e demanda, essas curvas me permitem chegar a uma coisa muito interessante, que é o conceito de equilíbrio de um mercado. Ou seja, nós vamos ver, e em economia isso é o santo santorum, por dizer falar, o santo graal, me diz o seguinte, que todo sistema econômico que de alguma maneira reflete o comportamento real da sociedade, das pessoas e dos sistemas produtivos, ela vai ser expresável através dessas curvas de valores marginais. E a unidade de CM e de UM sempre é uma unidade igual à unidade de tarifa. Ou seja, isso que está no eixo vertical pode ser considerado como tarifa. E o que está no eixo horizontal como energia consumida, e então tem uma função que é tarifa em função da energia. Bom, agora, como vocês veem, não é? Se eu, por exemplo, considerasse agora uma tarifa qualquer, uma tarifa que estivesse, por exemplo, por aqui, um nível tarifário como este, isto fosse uma tarifa que podemos chamar de P1. Então, com esta tarifa,
você vê que o prosumer, por um lado, consumiria este valor, que posso chamar de E1. Mas, como produtor, ele produziria apenas este valor, A1. A é de energia autogerada. Tá? Não confundam com capital acionário, porque simplesmente não há letras suficientes no alfabeto para nomear a todas as coisas com as quais a gente tem que lidar. Então, às vezes, há uma superposição, mas sempre, em geral, o contexto permite identificar claramente o significado de uma letra. Então, neste caso, seria energia autogerada. É o que aparece aqui. Aqui estou vendo que tenho o consumo, o sistema de uso do consumidor, e aqui o sistema de geração do consumidor. Então, o sistema de geração está injetando A no consumidor, que por sua vez vai pagar o custo. Agora, se eu considerasse este consumidor sozinho, eu teria um tipo de economia que é a que nós já falamos disso, é uma economia que os economistas chamam de Robinson Crusoe. Por que Robinson Crusoe? Porque é um cara sozinho, ele é um cara que se basta a si mesmo. Ele tinha necessidade de energia, então construiu um dispositivo que permite a ele obter energia. Não é? Então, são caras que se bastam a si mesmos. Não é? São pioneiros, coloquem como vocês queiram, mas se trata de um cara que funciona dessa maneira. Vocês podem pensar, por exemplo, que Robinson Crusoe estava o barco, não é? Vocês lembram da história, o barco dele naufragou, ele chegou na ilha e uma tempestade levou o barco já meio afundado até a ilha. Então ele foi pegando coisas do barco e com isso construindo coisas. Então podemos imaginar que Robinson Crusoe encontrou umas placas fotovoltaicas no barco e montou então um sistema desse tipo para produzir sua energia na sua cova, na sua caverna. Mas o fato então é que ele está sozinho, não há CEMIG por aí, só está na ilha. Ele, suas necessidades de eletricidade, que neste caso você poderia imaginar, evidentemente não vai ser TV a cabo, mas seria algumas coisas que ele poderia usar eletricidade. Poderia ter, por exemplo, construído uma geladeira, dessas geladeiras que trabalham com calor, não é? Coisas desse tipo. E, logicamente, que, então, ele, como produtor e consumidor, tem que, vamos dizer assim, harmonizar o que ele tem para produzir e o que ele precisa para consumir. Então, vejam aí o que acontece quando eu aplico uma tarifa T1. Essa tarifa é baixa, ou relativamente baixa. Então, como consequência disso, há um descompasso, porque como a tarifa é baixa, ele tem pouca disposição para produzir. Porque, por assim dizer, sua necessidade não é tão premente como para que ele gaste muito na produção do seu sistema. Por outro lado, como produtor, se ele tivesse esta tarifa T1 sempre para qualquer energia, então ele consumiria E1, um valor muito maior. Mas, neste caso, você percebe que não há um equilíbrio. Nessa tarifa não há um equilíbrio possível, porque a oferta e a demanda são diferentes.
E neste caso, por exemplo, eu tenho mais demanda que oferta, ou seja, há uma situação na qual o indivíduo tem necessidades que não podem ser supridas. Tá? Se eu considerasse aqui uma tarifa T2 muito alta, não vale a pena que eu posso colocar aí um nível qualquer, vou ter uma situação como esta. Por exemplo, um T2 que estivesse aqui. Aqui. Você vê que neste caso, como é tão alta a tarifa, o consumo é baixo. Ele não quer consumir muito a esse preço tão alto. Por outro lado, se se tratasse dele como produtor, ele como produtor gostaria de produzir mais, porque a tarifa é convidativa para vender. É alta para comprar, mas convidativa para vender. Então, se dá a situação oposta. Ou seja, eu tenho muita demanda e pouca oferta. Não é? Desculpem, neste caso, eu tenho pouca demanda e muita oferta. Então, o que é o que vai acontecer? O meu sistema de autogeração poderia produzir mais, mas eu como Robinson Crusoe, não compro esse valor. Agora, qual será então a tarifa ideal para que esse Robinson Crusoe opere seu sistema e satisfaça suas necessidades? Bom, vocês têm que lembrar que essas curvas são curvas óptimas, ou seja, cada ponto dessas duas retas, a vermelha e a azul, são pontos que para essa tarifa otimizam o benefício, tanto do consumidor, ou seja, otimizam o surplus, como, para o caso do produtor, otimizam o seu EV, seu lucro, o seu valor agregado. Não é? Então, essa curva azul de demanda não é outra coisa que o lugar dos pontos nos quais eu maximizo o surplus. E a vermelha é o lugar dos pontos em que eu maximizo o valor agregado, o valor adicional. Então, com esse critério, eu posso dizer o seguinte: se cada curva representa um ótimo próprio de uma certa característica, uma para o produtor e outra para o consumidor, alguém que ao mesmo tempo é produtor e consumidor vai estar no ponto em que exista esse máximo ao mesmo tempo, ou seja, ao mesmo tempo seja maximizado o valor agregado e ao mesmo tempo seja maximizado o surplus. Quando se maximiza ao mesmo tempo surplus e valor agregado, se maximiza sua soma. E essa soma é justamente o bem-estar, chamemos social, aqui seria o bem-estar crusoiano, não é? Que corresponde a esse mercado tão restrito como esse. Então, conclusão: o ponto ideal é o ponto de tarifa 8,5. Nesse momento, o sistema de geração, de autogeração, está entregando 1,625. E lá seria 1,625. E o CA seria justamente o quê? Seria a energia a qual, então, ao mesmo tempo, tenho custo marginal e utilidade marginal iguais. Esse ponto que está aí marcado, que corresponde a cruce das duas retas e que se costuma chamar de ponto de equilíbrio. Então, conclusão: quando eu tenho um sistema no qual existe um mercado
en que há uma produção e um consumo, produção e consumo se adaptam umas a outras, e chegam a um compromisso que representa o equilíbrio. E nesse ponto, eu tenho máximo bem-estar social gerado pela transação. Ou seja, em outras palavras, o Robinson Crusoe experimenta o máximo bem-estar decorrente dessa situação de consumo de energia elétrica e produção de energia elétrica. Só para ter uma ideia, a função CA, ela então é 1,625. 1,625. Aqui. O CA é o custo, mas o custo, vejam bem, é representado pela área debaixo da curva de custo marginal, porque esta é a curva de custo marginal, que é a derivada do custo. Então, se eu quiser obter o custo, basta integrar. Integrar para hoje entre 0 e 1,625. Então, na verdade, esse CDA vai ser o C de 1,625, e vai ser a área desta área, que vale quanto? Bom, aqui sai de 2, não é? Este ponto é tarifa 2. Chega até 8,5. Então, eu tenho aqui a altura menor é 2 e a altura máxima é 8,5. Então, a integral está entre 2 e 8,5. De que coisa? De 2 mais 4 ali, diferencial de E, que vale quanto? Vale 2C mais 2C quadrado entre 2 e 8,5. Isto aqui, feitos os cálculos, me dá um valor igual a 8,53525. Por outro lado, eu tenho ao mesmo tempo, tenho aqui uma utilidade. E qual é a utilidade obtida pelo Robinson Crusoe? O limite de integração aí que você usou é o Y ou o X? Na verdade, entre 0 e 125, né? Desculpa. Aqui para integrar tenho que usar 0 e 125. Estou pensando mais no cálculo da área, não é? Aqui seria 0 e 1,625. Exato. Então, esta expressão dá este valor, que coincide com a área do trapézio, evidentemente, dessa figurinha aí. Por outro lado, qual vai ser a utilidade? A utilidade vai ser agora a área de baixo desta curva. Então vou ter aqui uma área que vai ser esta aqui, mais esta área aqui. Então quanto vai ser? Vai ser 32 sobre 3, não é? Ou se vocês quiserem, vamos colocar assim, integral de 0 a 1,625 de 32 tercios menos 4 tercios de E, ou seja,
32 tercios de E menos 2 tercios de E cuadrado entre 0 y 125. Aquí, entonces, disculpen, yo usé a parte geométrica en vez de usar a parte 0,625. Aquí es la misma cosa, entre el límite 0 y 1,625. Entonces eso me va a dar un valor de utilidad, ¿no es? Esa utilidad va a terminar siendo un valor que aproximadamente yo calculé igual a 13,81. Entonces, más o menos a diferencia entre los dos, 13 menos 8 va a dar alguna cosa del tipo 5, va a ser 11 menos 3, 8, 7 menos 5, 2. Si no me engano, alguna cosa del orden de 5, 28 y alguna cosa más. Entonces, ese es el valor monetario da utilidade que subjetivamente Robinson Crusoe vai sentir. Não é que isso seja dinheiro, é claro, nenhum desses valores é dinheiro, mas são valores equivalentes que permitem convertir coisas como produção, utilidade, etc., em unidades monetárias, em reais ou dólares, como vocês quiserem. Então vejam bem, com isso eu consegui, conhecendo a utilidade marginal e o custo marginal desse prosumer, eu consigo saber quanto esse prosumer, como esse prosumer vai operar quando ele está isolado. Bom, mas neste momento, então, eu posso complicar um pouco esse cenário e pensar no seguinte: imaginem que a CEMIG decide ir comprar a concessão da ilha Juan Fernández, como se chamava a ilha de Robinson Crusoe, e instala aí um sistema de distribuição. E que ele, a ANEEL da ilha, fala que a tarifa regulatória da CEMIG lá na ilha é de 6. Bom, nessas condições, eu vou ter o seguinte, vejam bem. Com essa tarifa de 6, vamos supor que esta seja a tarifa de 6, como pensam vocês que agora Robinson Crusoe vai agir? Agora que tem uma CEMIG na ilha, ele vai a pensar da seguinte maneira: olha, os custos do meu sistema eólico fotovoltaico estão dados pela curva vermelha. Então, a quantidade que me convém produzir chega até aqui. Por quê? Porque acima deste valor, o custo de produzir é maior que o custo de comprar. Entendem? Então, eu posso dizer o seguinte aqui, que a produção total, o consumo total de Robinson Crusoe vai estar ditado pela sua curva de utilidade marginal. Então ele vai consumir este valor, daqui até aqui, que é um valor, se não me engano,
igual a 4. 3 y medio. 3 y medio. Entonces, este va a ser el valor total consumido. De ese valor, este, que va a ser ¿cuánto? 2 más 4 es igual a 6, ¿no? O sea, esta